Ontem nós falamos sobre a graça santificante, ok, meus irmãos? Ontem nós falamos sobre a graça santificante. Foi muito importante, apesar de que falar da graça santificante é algo muito profundo na mística católica, ok? Hoje, existem muitas pessoas, por causa do materialismo do nosso mundo atual, buscando. Não adianta o ser humano ser materialista. De qualquer forma, ele vai buscar um mundo espiritual. Aí o que acontece com o homem moderno? De tanto materialismo, ele vai buscar o mundo espiritual aonde? Na superstição, nas religiões orientais, essas práticas estranhas. Por quê? Porque o ser humano ele tem necessidade daquilo que é sagrado, daquilo que é transcendente. Ok? Isso está na nossa alma, isso está no nosso, está intrínseco a nós, intrínseco. Então, o que ocorre? Na verdade, a gente não conhece nada da nossa teologia mística católica. Existe um ramo da teologia que estuda a mística e a ascese, que é os graus vamos dizer assim, os graus que a gente vai subindo no nosso relacionamento com o divino, com Deus, que está na nossa alma, que está no eterno. Então, essas coisas, muitas não são bem divulgadas, são livros que infelizmente não foram editados e traduzidos pelas nossas editoras mais conhecidas, como Paulos e Paulinas, que focaram em livros mais voltados a, infelizmente, política, teologia da libertação e etc. e tal. E deixou para trás muitos escritos místicos. Não estou dizendo que eles deixaram no todo. Claro que eles publicam muita coisa ainda importantíssima. Ainda publica coisas maravilhosas. Mas existem alguns autores que infelizmente foram deixados de lado. E nós temos algumas editoras aí que estão resgatando isso. A Eclésia e várias associações de leigos que estão reeditando as obras. Então, a graça santificante, ela é algo tão profundo, e eu tentei falar ontem em meia hora, não dá. É impossível. Então, assim, eu dei um resumo do resumo do resumo. Ok, pessoal? Então, assim, minhas falhas que houve, com certeza, eu peço perdão aí. Eu gostaria só de terminar sobre o tema de ontem, a grandeza da graça santificante, que o padre Antônio Rui Marim, né, da escola de teologia cética e mística espanhola, né, os mestres lá dominicanos, que inclusive São João Paulo II estudou com essa turma, tá? Ele é o Tanqueray, tem outro que eu esqueci agora, enfim. Ele fala aqui nesse livro aqui o seguinte, olha só que interessante. A dignidade de uma alma em estado de graça é tão grande que ante ela se desvanecem como fumaça todas as grandezas da terra. Nós falamos isso ontem. Por quê? Porque a graça de Deus está nela. Então, Deus é maior do que toda a criação. O que significa toda a criação ante um mendigo coberto de andrajos, que, no entanto, leva em sua alma o tesouro da graça santificante? Olha só, meus irmãos, o que ele fala. Toda a criação é menor do que um simples mendigo que carrega em si a graça da santidade. Bem diz os Salmos e a Bíblia, tudo foi feito por nós. Os céus, a terra, o universo, as galáxias foi feito para o homem. Foi feito para você e para mim. Nós somos superiores a toda a criação. Então, meus irmãos, por quê? Porque os montes, nós somos superiores aos montes. Deus colocou em nós algo divino, fomos criados à sua imagem e semelhança. Nós somos mais importantes. Você, meu irmão, é mais importante que a Amazônia. Não caia nesse joguinho político, nesses blá blá blá, não. Você é mais importante do que todo o planeta, do que todo o universo.
Porque você é uma alma eterna. Isso tudo é que passa, você não. Então, um simples mendigo, diz Antônio Rui Marinho, é maior do que todo o universo. Um simples mendigo em estado de graça. Há mais distância entre esse mendigo e uma alma em pecado mortal, que está com a ausência da graça, do que aquela existente entre esse mendigo em estado de graça e o maior dos santos canonizados, incluindo a que há entre ele e a Santíssima Virgem Maria. O que ele quer dizer aqui? Esse simples mendigo que está em estado de graça, ele está mais próximo da Virgem Maria do que aquele transeunte que passou por ele agora na calçada e está em pecado mortal. Olha como que a visão espiritual e do universo espiritual é diferente da nossa visão materialista. A que altura tão egrégea nos eleva a simples possessão da graça santificante? Nos faz rebaixar as fronteiras de toda a criação natural, fazendo-nos alcançar em seu voo de águia o plano mesmo da divindade, ao próprio Deus tal como é em si mesmo. E olha que interessante a comparação que Antônio Rui Marinho faz. O demônio prometeu aos nossos primeiros pais no paraíso que se eles comessem da árvore proibida, seriam como deuses. Lembram disso? Pois é, meus irmãos. Aí ele cita aqui o Malebranche, que diz o seguinte, foi citado lá pelo padre Sertilanges: é Jesus Cristo quem, por meio da graça, cumpre em nós a promessa do demônio. Não foi uma promessa do demônio, né? Foi uma mentira, né? O demônio não tem poder de nos fazer como Deus. Ele pregou uma peça e Adão e Eva caiu. Claro que o demônio não prometeu nada, ele mentiu. Mas é Deus. É Deus o único capaz e Jesus faz isso. Jesus nos faz participantes da natureza divina. Foi assim que nós terminamos a live ontem. Recomendo quem não assistiu, assista, porque fala sobre a graça santificante. E eu precisava terminar com isso aqui, como o horário estava alto. Então hoje, meus irmãos, é a inabitação de Deus na alma. É algo ainda maior que a graça santificante. Preste atenção. O que é essa inabitação da alma, Alessandro? O que é isso? Continuou com Antônio Rui Marinho. Ele diz assim: a graça santificante, que é o que nós vimos ontem, né, e a gente comentou agora, como já dissemos, nos dá verdadeira e real participação da natureza divina, ok? O próprio apóstolo Pedro fala isso na Bíblia. E neste sentido, pode se chamar divina, né? É uma graça santificante, porque pode chamar divina com toda a propriedade e exatidão. No entanto, é evidente que ela não é o próprio Deus. Olha só que interessante. A graça santificante é uma centelha, lembra que eu falei isso? Centelha que sai de Deus e vem na nossa alma. Ela não é Deus. Ela faz parte do dom de Deus. Mas ela é uma realidade criada por Deus para fazer-nos participantes da sua própria natureza divina de um modo misterioso, embora muito real e verdadeiro. Porém, esta realidade criada, que é a graça santificante, leva sempre consigo outra realidade absolutamente divina e incriada, que não é outra coisa senão o próprio Deus, uno e trino, que vem inabitar no fundo das nossas almas. Vamos estudar esta realidade augusta, com a máxima amplitude que nos permite os limites de nossa obra. A inabitação da Santíssima Trindade na alma do justo é uma das verdades mais claramente manifestadas no Novo Testamento. Com insistência, mostra bem às claras a importância soberana deste mistério, voltando o sagrado texto
uma vez e outra, a nos inculcar esta sublime verdade. Vamos recordar alguns textos. Então, meus irmãos, a graça santificante é um dom de Deus derramado em nossas almas. Só que essa graça santificante tem o poder de fazer com que Deus venha inabitar em nossas almas. Então, isso é excelso. Porque é o Deus unitrino. Gente, eu até me arrepio. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem somos nós para que Deus venha habitar em nossa alma? Não somos nada, meus irmãos. No entanto, o amor e a misericórdia de Deus é tão imenso, mas tão imenso, que ele se rebaixa e ele vem habitar em nós. Isso é extraordinário. E isso não é uma ideia. Isso é real. Isso é real. Na Bíblia, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, é o próprio Jesus que diz: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Presta atenção. Nós somos falhos, mas Jesus não. O que Jesus fala, ele cumpre. Não canso de repetir isso. Olha o que Jesus diz: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Você já parou para pensar na seriedade disso? O Pai, o Criador do universo, das galáxias, dos planetas, das estrelas, Jesus Cristo, com o Pai unitrino, o Espírito Santo, ele vem habitar na tua alma, na minha alma. Isso é uma grandeza absurda. Isso é um escândalo, meus irmãos. Isso é um escândalo. Nós, pecadores, miseráveis, sujos, imundos, fracos e frágeis. Jó, na Bíblia, fala: Deus vê mancha até nos anjos. Que dirá em nós? E Deus, na sua misericórdia, vem habitar em nós pela graça santificante. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16, diz assim: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Está vendo que não é invenção? Não é invenção de padre X ou padre Y. Não é exagero de Antônio Rui Marinho. Aliás, Antônio Rui Marinho não está falando dele. Ele está falando de toda uma teologia de 2000 anos, de mártires, de santos, de doutores. Principalmente Tomás de Aquino. E tantas revelações. Na primeira carta de Coríntios, Paulo vai dizer: não sabeis que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Olha a gravidade disso. Porque o templo de Deus é sagrado, e isto sois vós. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque somos templos do Deus vivo. Ele repete na segunda carta dos Coríntios. E na segunda carta a Timóteo, Paulo fala: guarda o precioso depósito da fé pela virtude do Espírito Santo que habita em nós. Então, meus irmãos, é uma verdade bíblica, sagrada, é uma verdade real. Deus quer habitar em nossas almas. Tremendo isso, não? Tremendo isso.
Tremendo. Antônio Rui Marinho diz assim: presença é uma presença íntima de Deus, uno e trino, como pai e amigo. Este é o efeito colossal que constitui a essência da inabitação da Santíssima Trindade na alma justificada pela graça e pela caridade. A inabitação trinitária possui uma finalidade altíssima em nossas almas, como não poderia deixar de ser. É o grande dom de Deus, o primeiro e maior de todos os dons possíveis, posto que nos dá a posse real e verdadeira do próprio ser infinito de Deus. A própria graça santificante, por ser um dom de valor incalculável, vale infinitamente menos do que a divina inabitação. A graça santificante penetra e embebe formalmente a nossa alma, divinizando-a. É isso que o apóstolo Pedro fala na sua carta. E a graça de Deus nos faz participantes da natureza divina. Mas a divina habitação é como a encarnação, ou inserção em nossas almas do absolutamente divino, do próprio ser de Deus, tal como é em si mesmo, um em essência e trino em pessoas. Às vezes pode parecer meio absurdo essas realidades, porque nós, talvez modernos demais, estamos muito afastados da vida mística, da vida íntima e interior com Deus. Coisas muito comuns em vários tempos da igreja, tanto no início quanto posteriormente, na Idade Média. Quantos camponeses e pessoas simples tinham altos graus de vida mística. Santa Teresa d'Ávila relata isso, São João da Cruz. Deus age nas almas. Por mais simples, você não precisa ser monge, você não precisa ser freira. Deus reage e faz. Deus é um Deus vivo, real, que tem feito maravilhas e nunca cessou de realizar maravilhas. E Deus tem feito coisas extraordinárias em nossas almas, por mais que nós não vejamos e não sintamos e não sabemos, mas Deus está ali trabalhando em nós. Agora, muito cuidado com o pecado mortal, porque ele nos tira essa graça maravilhosa. É claro que Deus não vai deixar de nos socorrer, não vai deixar de nos chamar de volta, mas esse dom da inabitação, esse dom da graça santificante, ele deixa de existir no pecado mortal. E aí é preciso a confissão, para a gente reatar com Deus e com toda a igreja de Cristo, do qual ele é a cabeça e nós os membros. Igreja padecente, triunfante e militante. A Santíssima Trindade inabita em nossas almas para fazer de nós participantes da sua vida íntima, divina e nos transformar em Deus. Gente, não é coisa de você pegar, agora estou sentindo Deus e agora eu estou levitando. Não. Deus age na nossa vida ordinária de forma muito profunda. De forma que não dá para expressar em palavras. E Deus nos dá clarezas. Os dons do Espírito vêm com a ação de Deus. Os dons do Espírito vêm te dar clareza do discernimento em várias ações na sua vida, de como você vê o mundo, as realidades. Deus te dá os dons para que você possa ter percepção de várias coisas. E isso não é nenhum sentimento. Não é na área dos sentimentos. Esse é um grande erro atual.
Espírito Santo não é sentimento. Sentimento é hormônio no sangue. Deus pode se utilizar dos sentimentos para nos fazer mais sensíveis à sua ação. Mas a ação de Deus é algo muito mais concreto do que sentimentos. Nós somos muito mais do que aquilo que nós sentimos. Você não é seus sentimentos. Se você não consegue separar a sua existência e a sua personalidade, você quem você é, dos seus sentimentos, você está perdido mesmo. Você está desorientado. Estou falando perdido na questão de perdição de alma. Não. Perdido mesmo é de desorientação. Eu te recomendo a ler algumas obras místicas, Filoteia, Imitação de Cristo, Ser ou Não Ser Santo, muito bom. Né? Tem livros aí muito bons do professor Felipe Aquino, porque não existe, isso não vem assim do nada. Deus revelou, Jesus veio para revelar, porque nós, por nossas forças, não temos capacidade de conhecer todas as coisas. Nem você, meu irmão, nem eu. Porque o Espírito Santo, que nos revelará toda a verdade, quando Jesus disse isso, ele disse à igreja. Ele não disse ao Alessandro. Ele não disse ao João, a Maria, ao Lucas. Não. À igreja. E Deus tem revelado à igreja os seus mistérios há 2000 anos. Cabe a nós prescrutá-los, investigá-los, entendê-los. É isso que São Paulo diz. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então é preciso buscar esse conhecimento da verdade. Não basta ficar ali sentado achando que não, já sei de tudo, não sabe de nada. Nós não sabemos de nada. Se Deus não te incomoda, meu irmão, você não está na unção do Espírito Santo. Porque o homem de Deus que está na unção do Espírito Santo, toda hora Deus te constrange. O amor de Deus nos constrange. Toda hora Deus te corrige. Os nossos pensamentos estão muito além dos pensamentos de Deus. Se tudo que você acha, meu discernimento é certeiro, você está errado, está todo fora do Espírito Santo. Porque justamente às vezes quando a gente vai rezar e a gente acha que está certo é que Deus nos corrige. Aí você começou a caminhar, aí você começou a ouvir, aí você começou a perceber o Senhor. Não tem como aqui eu explicar uma receita prática disso. Não tem como expressar em palavras, não tem como ensinar isso. Tem como fazer de uma forma mais fácil de perceber, mas isso só pessoalmente. Só tete a tete. Só numa formação ou direção espiritual. Por isso é essencial, e aí diz esse livro, quem quer ser santo tem que ter um diretor espiritual. Tem que ter um diretor espiritual. Ninguém consegue sozinho. Você vai conseguir só chegar no topo do morro. Você não vai conseguir escalar, não. Se você não tiver a humildade de ter um diretor espiritual, meu irmão, e a maioria não tem humildade. Não tem ainda a humildade necessária para ter um diretor espiritual. A verdade é essa. Não é porque não tem diretor espiritual, não. É porque você não tem a humildade necessária para ter um diretor espiritual. Então, e é necessário. É necessário. Por mais que ele tenha seus defeitos, Deus vai utilizar alguém para falar de realidades profundas dentro da sua realidade. Foi assim desde o início da igreja. É assim que Deus age. Não vai ser diferente. Não vai ser do jeito que você quer. Vai ser do jeito que Deus faz, sempre fez e vai fazer. Deus quer que a gente seja humilde diante dos irmãos, que busque direção espiritual. Sim, irmão. Que saiba se abrir sim, que saiba enviar um áudio, abrir seu coração. Porque nós somos, na verdade você não se abre porque você é orgulhoso. A verdade é que você é soberbo. Eu também. Quando eu falo você, eu tô junto, tá? Pelo amor de Deus, não tô aqui me colocando como superior nunca. Sou uma grande porcaria. Ai de mim se eu me achar melhor que alguém. Tô ferrado.
Então, meus irmãos, diz aqui: a alma transformada em Deus não perde jamais sua própria personalidade criada. São Tomás coloca como exemplo extraordinariamente gráfico e expressivo o ferro incandescente, que sem perder a sua própria natureza adquire as propriedades do fogo e se faz fogo por participação. Então, São Tomás de Aquino ele usa essa expressão do fogo, o fogo que ele está naquela chama ardente. Você já viu na televisão aquele fogo derretido, né? O ferro derretido parece fogo, é igual fogo, mas não é fogo. Ali é ferro incandescente. É só esfriar e é ferro. Não é fogo. São Tomás fala isso. Deus não faz o Alessandro ser agora um anjo. Agora eu sou, cara. Não, Deus não faz isso. Eu sou eu. E sempre serei ferro. Só que Deus vai agir em mim de uma forma tão profunda, meus irmãos. Tão profunda. Que nem eu às vezes percebo e ninguém nesse mundo percebe. Ninguém. Não pensem que só existe santo aquele que você vê que tá que tem carinha de santo, que tem... Meus irmãos, se hoje o Santo Curadás, dizem que ele era tão feinho, coitado. O São Francisco de Assis, dizem que o aspecto dele era feinho. E ele falava... Enfim, se esses homens hoje viessem aqui falar alguma coisa numa live, ninguém ia ouvi-los. Ninguém ia ouvi-los. Esse homenzinho aí, esse mendigozinho. Deu para você entender como que Deus age no oculto? Deus age no mais profundo do profundo. Nós somos muito hipócritas porque nós julgamos pelas aparências. Nós julgamos as pessoas pelo modo com que elas compartilham nas redes sociais. Isso é ridículo. As pessoas são muito mais do que as redes sociais delas. São muito mais até do que elas fazem e falam. O que tem no mundo interior de cada ser humano. E aí as pessoas voltadas à psicologia então falam isso. Então, meus irmãos, Deus habita em nossas almas. Isso é uma realidade extraordinária. Tem mais textos aqui, extraordinários aqui, que eu separei para ler, mas eu não vou ficar lendo e nem... Eu recomendo para vocês, porque é coisa tão profunda, que eu precisaria aqui de um seminário para isso. E por isso eu estou promovendo o seminário. Seminário de Formação Católica. Aqui terminando essa novena, eu convido vocês no meu perfil aí no Instagram. É Alegeruah, Alegeruah. Vou voltar lá no meu Instagram e fazer. Também no Evangelizar a Nossa Missão. E no meu YouTube, vou subir os vídeos lá. E vou fazer uma formação aí desde o zero, desde o basicão da escritura, da tradição e do magistério, que são os 3 pilares. Os protestantes só se baseiam na Bíblia, nós não nos baseamos na Bíblia, é na tradição e magistério. Amanhã é Pentecostes, mas vamos voltar ao tema, né? Amanhã é Pentecostes, momento da gente viver esse aprofundamento. Amanhã não teremos live. E na segunda-feira eu retomo para falar da grande verdade que é Maria, a mãe de cada um de nós. Como que Maria é mãe nossa. Maternidade divina de Nossa Senhora. A maternidade dela da igreja. Não a maternidade de Deus, a maternidade de Jesus, mas a maternidade da igreja. Como isso está claríssimo na Bíblia, claríssimo na tradição e no magistério. Então vocês vão ver lá no Evangelizar Nossa Missão no Facebook ou no meu Instagram aí, na segunda-feira, que é o dia da festa de Nossa Senhora Mãe da Igreja, instituída pelo Papa Francisco. Se você não sabe, toda segunda-feira após Pentecostes é festa. Então é festa, segunda-feira, Maria, Mãe da Igreja. Então eu estarei falando, e aí terça-feira eu retomo às 10 horas os temas bíblicos, da tradição e do magistério, nesse seminário de formação católica. E estou preparando um ambiente onde as pessoas vão poder ter acesso a materiais de aprofundamento que eu vou estar passando.
Então, quem quiser acompanhar e continuar fazendo um estudo sério, católico, de confiança, me segue lá e segue o YouTube. Vou fazer isso aí, vai estar de graça. Agora, os materiais mais profundos aí, a gente vai pedir uma doação para a gente poder ter material. Igual que agora, ó, o notebook parou. Eu não consigo mais enviar para evangelizar nossa missão porque meu notebook é uma grande porcaria. Não posso falar porcaria não, né? Porque Deus me deu a providência de ter. Mas eu tenho dificuldades aqui e a gente precisa aí arcar com vou pedir doação, quem puder, quem não puder, continua que vai ter material gratuito para todo mundo. Então, meus irmãos, é isso. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a graça de aprofundar na nossa vida mística, de levar a sério Deus, levar a sério essa inabitação de Deus. Deus não brinca conosco, Ele leva a sério. Da mesma forma que você leva a sério uma faculdade, você leva a sério o seu emprego, você leva a sério a sua família, questões humanas, reais, e tem que levar a sério, né, físicas, mas muito mais aquilo que vai te preparar para o eterno e aquilo que vai te adiantar para o eterno. Então, não deixe de colocar isso como valor primordial na sua vida. Você vai ver como que vai mudar. Você vai cuidar da sua família muito melhor, você vai cuidar do seu emprego muito melhor. Deus não vai te alienar. Essa alienação que o pessoal fala, o pessoal está rezando demais, está alienado. É porque está rezando errado. Não está fazendo conforme o coração de Deus, mas conforme sentimentalismos egoístas humanos. Não é oração. Mas se você for obedecer a Deus conforme a imitação de Cristo, conforme Filoteia, é só chapuletada lá. Deus te manda cuidar da sua casa, Deus te manda cuidar da sua família, Deus te manda amar, Deus te manda... meu irmão. Então, não tenha medo de mergulhar em Deus. Você só vai ganhar. Você só vai ganhar. Mesmo em meio às dores e sofrimentos, você só tem a ganhar. Mesmo nas perseguições, mesmo no sofrimento que vão vir, você só tem a ganhar. É incomensurável a glória que nos espera. Se prepare para isso. Já viva esse germe divino pela graça santificante. Vamos pedir então, meus irmãos, ao Espírito Santo nessa noite, rezando a sequência devotíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Santo Espírito, e mandai do céu um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, ó distribuidor dos bens, vinde, ó luz dos corações, vinde, Consolador ótimo, doce hóspede e suave alegria das almas. Vinde aliviar-lhes os trabalhos, temperar-lhes os ardores e enxugar-lhes as lágrimas. Ó luz beatíssima, inflamai o íntimo dos corações dos vossos fiéis. Sem a vossa graça nada há no homem, nada que se possa dizer inocente. Lavai, pois, o que em nós é sórdido. Regai o que é seco, sarai o que está ferido, abrandai o que é duro, abrasai o que é seco e reconduzi o desviado. Concedei aos vossos servos que em vós confiam o centenário dos vossos dons. Dai-lhes o mérito da virtude, o dom da graça final e o glorioso prêmio dos prazeres eternos. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta novena, por essa oportunidade de a gente poder refletir sobre estes mistérios. Abençoai, Senhor, estes projetos todos e guiai-os conforme a luz da Tua vontade. Tudo aquilo que não é da Tua vontade, que se interrompa imediatamente em nome de Jesus. E que o Senhor possa abençoar e estender cada vez mais aquilo que realmente Tu desejas de cada um de nós. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Deus nos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minhas irmãs, Deus abençoe a todos, né? E a gente se vê então aí na próxima oportunidade. Amanhã não, né? Amanhã é domingo, amanhã não vai ter. Segunda-feira eu vou fazer lá no meu perfil, tá? Um grande abraço a todos, Deus abençoe, shalom.